O prefeito de Iporá, na conta das ruas de Goiânia para desespero dos moradores. Enquanto isso, o Ministério Público resolve tirar da Justiça a ação que tinha movido contra a Comurg. Rafael Lara. Tá certo, obrigada, Rafael. E um motociclista levou um tombo feio depois de se enroscar. Sabia que existe limite para o número de ligações. E é daqui a pouquinho, o PA está no ar. A gente começa o Jornal Anhanguera de hoje falando de lixo, falta de coleta de lixo aqui em Goiânia. Os moradores de diferentes bairros aqui da capital estão de novo com as lixeiras cheias, lotadas. E isso acontece justamente quando o Ministério Público pede o arquivamento de uma ação contra a Comurg. Vamos conversar agora com o repórter Rafael Lara, que fez um giro hoje pela cidade para saber o que foi que você encontrou, Rafael. Estou vendo aí que pelo menos onde você está agora está cheio de lixo também, né? Bom dia. É sinônimo aí, é resultado também de incômodo para toda a população. A gente está falando ontem, por exemplo, em explosão de casos de dengue. Procuramos o Ministério Público, mas ainda não tivemos nenhuma resposta em relação ao processo lá contra a Comurg. A Comurg disse que a chuva dos últimos dias prejudicou a coleta em alguns pontos da cidade. Disse ainda que já está trabalhando para recolher o lixo nesses locais. Será que já tem data para isso? Ainda hoje aqui no Jornal Anhanguera a gente volta a falar sobre esse assunto. O prefeito de Iporá, Nassoitan Leite, voltou para o presídio da cidade. Ele tinha sido levado, lembra, para o hospital de Iporá depois de passar mal no fim de semana. Nassoitan é acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-mulher e tentativa de homicídio contra o namorado dela. O repórter João Vitor Guedes, ao vivo, traz mais informações para a gente agora sobre esse caso. Oi, João Vitor, bom dia. Boa tarde. Concluímos hoje, então, a investigação. Olha só, a gente está falando sobre esse assunto hoje, inclusive, ao vivo, porque a Polícia Civil concluiu o inquérito que apura essas denúncias e também de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio que teriam sido cometidos, como a gente viu agora aí nessa reportagem, no dia 18 de novembro. Vamos ouvir, então, o que o delegado que está à frente desse caso. Partidas de futebol envolvendo times goianos estão na mira do Ministério Público na nova fase da Operação Penalidade Máxima. A investigação é sobre possíveis fraudes em jogos. Vamos voltar a falar com o Rafael Lara, que tem mais informações para a gente. Rafael. A possibilidade, essa nova fase da Operação Penalidade Máxima, nós pedimos nota para os times goianos. A assessoria do Goiás informou que por agora não vai se manifestar. A assessoria da Aparecidense disse que não tem conhecimento sobre as investigações do Ministério Público e que o time está comprometido com um trabalho limpo, respeitoso e com transparência. A assessoria jurídica já pediu cópia e informações, inclusive, da operação da promotoria. O Goiânia Esporte Clube mandou uma nota dizendo para a gente que foi surpreendido com a nova fase da operação e reforçou o compromisso com o jogo limpo, dizendo também que vai ajudar nas investigações. Disse ainda que os clubes citados são vítimas desse processo de corrupção. Você sabia que existe um limite de ligações para aquele consumidor que está com dívida em atraso? Chamadas em excesso são consideradas abusivas pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Um consumidor, cansado de ver o celular tocar sem parar, procurou a justiça e recebeu uma indenização. Um motorista bateu numa viatura da Guarda Civil Metropolitana e depois a GCM descobriu que esse carro era furtado. O Henrique Ramos tem as informações para a gente agora ao vivo. Oi, Henrique, boa tarde. Obrigada, Henrique, pelas informações. Bom trabalho. Vamos conversar ao vivo, então, com o repórter Cássio Ramos, que atualiza essas informações para a gente agora em relação à nova linha, às novas hipóteses da polícia para seguir a investigação, né, Cássio? Boa tarde. Obrigada, Cássio, por essas informações e qualquer novidade, por favor, é só chamar a gente de volta, tá bom? A gente está torcendo aqui para que o Pedro Lucas seja encontrado, né? São tantos dias, mas não podemos nunca, de jeito nenhum, perder a esperança.
Nosso Flash Link está na Rua do Lazer, no centro aqui de Goiânia, para mostrar o que o temporal desses últimos dias geradas, mas depois da chuva muito forte, as sombrinhas ali não aguentaram esses ventos e a quantidade de água também que caiu nesses últimos dias e acabaram despencando, algumas até quebrando ali na Rua do Lazer. Tá chegando a hora, daqui a pouquinho acontece o parto dos quadrigêmeos gerados naturalmente aqui em Goiânia, um caso raro na medicina. O repórter Fábio Castro, inclusive, está acompanhando esse caso bem de perto e conversou agora há pouco com a mãe dos quadrigêmeos que está internada no hospital aqui de Goiânia. Como será que está a expectativa dela? Estou até arrepiada falando isso aqui, agora que está pertinho de conhecer cada um dos 4 bebês, hein? Olha, a Equatorial descobriu que um condomínio às margens do Lago Corumbá furtava energia há mais de 7 anos em Santo Antônio do Descoberto. A Nayara Santos, ao vivo, traz os detalhes para a gente de como essa situação, esse furto, foi descoberto pela empresa. Nayara, boa tarde. Verdade, crime. Obrigada, Nayara, por essas informações. Acontece hoje o júri popular do empresário Breno Viana Coelho, que foi filmado tentando atropelar um oficial da Polícia Militar aqui em Goiânia. Esse crime foi em 2021. João Vitor Guedes, de volta ao vivo para trazer essas informações para a gente. João Vitor. Obrigada, João Vitor, por essas informações. Uma idosa foi atacada por um cachorro da raça Pitbull dentro de casa em Anápolis. Isso aconteceu no momento em que ela foi colocar comida para o cachorro. A gente volta a conversar ao vivo com a Weila Gonçalves, que tem mais detalhes para a gente sobre essa situação. Qual é o estado de saúde dessa mulher, Weila? Obrigada, Weila, também por essas informações, viu? Vamos falar agora de volta com o Henrique Ramos, que tem mais informações para a gente, para saber aí se existe uma explicação do porquê esse maior número de raios caindo aqui em Goiás. Henrique, existe uma explicação para isso? É verdade, a gente tem que tomar todo o cuidado, sim, para evitar qualquer tipo de acidente. Obrigada, Henrique, por essas informações. Bom, agora a gente volta a falar sobre lixo. Rafael Lara tem mais informações, porque nós estávamos falando mais cedo sobre o número de pessoas que estão reclamando, moradores aqui de Goiânia, reclamando da falta de coleta de lixo. E aí a gente lembra que uma empresa venceu já uma licitação para fazer o serviço aqui na capital. E todo mundo se pergunta, a partir de quando, Rafael? Já se sabe aí se tem uma data marcada, tem uma previsão de quando essa empresa deve começar a atuar na coleta de lixo aqui na capital? É feio isso, né? A Assembleia Legislativa do Estado está com um feirão voltado para pessoas com deficiência. Vários órgãos participam, oferecendo serviços de graça. Essa ação acontece hoje, justamente durante a Semana da Pessoa com Deficiência. A Terciane Fernandes conta pra gente certinho quais são os serviços oferecidos e como participar. Boa tarde, Terciane. Obrigada, Terciane, por essa boa notícia, viu? Bom trabalho para você. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo, porque para amanhã continua a previsão de pancadas de chuva em várias regiões aqui do estado, com aquele risco de formação de tempestades, de temporal. Já temos o mapa na região leste e no centro, 34 graus. A gente está vendo aqui no centro também, no sudoeste, 33 graus. Para Goiânia, a previsão é de variação de nebulosidade, sol com pancadas de chuva aqui na capital. A demora na instalação de uma rede de drenagem no bairro Santos Dumont, aqui na capital, virou um transtorno para os moradores. A obra começou em maio e ainda não terminou. Os moradores sofrem até para entrar com o carro na garagem de casa. E perigoso também, né? Nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia e, por nota, a CEINFRA disse que a obra de drenagem foi concluída e mandou essas fotos que você está vendo aqui agora para a gente, para mostrar então esse trabalho. Um homem foi preso depois de atirar 9 vezes no portão da casa da mãe dele.
A Terciane Fernandes volta a conversar com a gente agora ao vivo sobre esse assunto, porque além de fazer os disparos, ele ainda tentou subornar os agentes da guarda, né, Terciane, da Guarda Civil? Obrigada, viu, pelas informações, Terciane. Ó, daqui pouco mais de 30 dias, um sortudo vai se tornar um milionário. Se bem que pode ser até mais de um, né, gente? Porque o prêmio da Mega da Virada este ano é de 550 milhões de reais. Dá para dividir, vamos combinar? É muito dinheiro e que mexe bastante com a imaginação dos apostadores. Boa sorte, então, aos apostadores.